E se um dia exploradores vindos de outro mundo pousassem em Marte e encontrassem ruínas? Não ruínas de alienígenas, mas sim vestígios de nós mesmos. Restos silenciosos de uma humanidade que ousou colonizar o espaço e desapareceu, deixando apenas sinais enterrados na poeira vermelha. Pensar nisso pode parecer estranho, até desconfortável, mas essa reflexão guarda um valor poderoso. Ela nos convida a imaginar o futuro de nossa espécie, a fragilidade de nossas criações e até mesmo a maneira como poderemos ser lembrados ou esquecidos. Nos próximos minutos, vamos embarcar juntos em uma viagem pela ciência, pela especulação e pela filosofia, explorando como Marte pode se tornar o palco de nossa memória e de nosso esquecimento. Ao final, você talvez enxergue não apenas o planeta vermelho com outros olhos, mas também o nosso próprio destino. No último vídeo, nós exploramos uma pergunta intrigante. E se, muito antes de nós, tivesse existido uma civilização avançada aqui na Terra? Vimos como o tempo é capaz de apagar quase todos os sinais de sociedades inteiras, deixando apenas fragmentos sutis que mal conseguimos interpretar. A ausência de provas não é prova de ausência. Essa ideia nos fez perceber que talvez a história do planeta seja muito mais complexa do que imaginamos. Agora vamos dar um passo além. Se a Terra pode esconder civilizações passadas, por que Marte não poderia guardar o futuro da nossa? Em outras palavras, e se nós mesmos, no ato grandioso de colonizar outro planeta, estivermos apenas escrevendo uma nova página de um ciclo que já aconteceu antes? Essa conexão entre passado e futuro, Terra e Marte, nos coloca diante de uma questão fascinante. O tempo não apenas engole ruínas, mas também transforma conquistas em enigmas. Marte sempre foi um alvo de fascínio humano. Desde os primeiros telescópios apontados para o céu, já imaginávamos canais, cidades e até civilizações vivendo ali. Hoje sabemos que Marte é um deserto gélido, com atmosfera rarefeita e condições extremas. Mas também sabemos que ele já foi muito diferente. Há bilhões de anos, rios corriam em sua superfície, lagos se formavam em suas crateras e talvez oceanos cobrissem vastas planícies. Essa história de um Marte úmido e talvez habitável é uma das razões pelas quais ele se tornou o destino mais sonhado para a expansão humana. Agências espaciais como a NASA e empresas privadas como a SpaceX já têm planos de enviar missões tripuladas na próxima década. A ideia é simples, mas ousada. Transformar Marte em nosso segundo lar. Imagine as primeiras colônias erguidas sob cúpulas transparentes, protegendo os habitantes da radiação mortal. Imagine estufas subterrâneas, onde cientistas cultivam alimentos em solo tratado. Cidades que brilham na escuridão marciana, iluminadas por energia nuclear ou por gigantescos painéis solares. No começo, seriam pequenos postos avançados, como as estações de pesquisa na Antártida. Mas, com o tempo, poderiam se tornar cidades inteiras, com escolas, hospitais e até centros culturais. Seria um triunfo da engenharia, da coragem e da esperança humana. Colonizar Marte representaria mais do que um feito tecnológico. Seria a chance de garantir a continuidade de nossa espécie além da Terra. Para muitos, é um passo inevitável da evolução. Mas será que essa conquista realmente nos tornaria eternos? Agora, vamos imaginar o que aconteceria se essas colônias um dia fossem abandonadas. Décadas após a partida ou desaparecimento dos humanos, as estruturas ainda estariam de pé, mas já frágeis. Poeira fina se acumularia sobre painéis solares quebrados, portas metálicas se soltariam das dobradiças e veículos ficariam parados como esqueletos de aço sob o céu alaranjado. 100 anos depois, tempestades de poeira cobririam cidades inteiras, apagando avenidas e prédios em um manto avermelhado. Os vidros das cúpulas se estilhaçariam e a radiação corroeria os restos de tecnologia. Após alguns séculos, seria quase impossível identificar o que foi construído ali.
Em milhares de anos, a geologia marciana faria seu trabalho silencioso. Ventos esculpiriam ruínas em formas irreconhecíveis, crateras engoliriam fundações e o que restaria seriam blocos deformados, talvez confundidos com formações naturais. Avançando milhões de anos, a transformação seria completa. Restos de ligas metálicas poderiam resistir, mas fragmentados e enterrados. Talvez isótopos radioativos, plásticos fossilizados ou traços químicos no solo denunciassem que algo incomum aconteceu ali. Mas a superfície, à primeira vista, pareceria tão natural quanto qualquer outra região marciana. O tempo não perdoa. Assim como na Terra, onde cidades antigas se transformam em poeira, Marte engoliria nossas marcas. O planeta que um dia sonhamos conquistar poderia se tornar apenas um deserto indiferente, guardando sob camadas de rocha as lembranças de uma civilização ousada. Esse exercício de imaginação nos conecta diretamente ao que vimos antes. O esquecimento é inevitável, seja em nosso próprio planeta, seja no mundo vizinho. Imagine agora exploradores do futuro, vindos de uma civilização distante ou até mesmo descendentes de nós mesmos, retornando a Marte após milhões de anos. Eles pousam em uma região aparentemente desolada, mas descobrem algo estranho sob a poeira. Linhas geométricas em rochas, restos de estruturas corroídas ou fragmentos metálicos que não poderiam ser naturais. Talvez encontrem camadas químicas no solo, sinais de plásticos fossilizados ou resíduos de combustíveis que não pertencem à geologia marciana. Para esses exploradores, seria como encontrar um enigma. Quem viveu aqui? O que construíram? Por que desapareceram? Alguns poderiam acreditar que se tratava de uma civilização alienígena antiga, sem nunca suspeitar que estavam diante dos rastros de nossa própria humanidade. Outros, mais cautelosos, poderiam considerar tudo obra do acaso geológico. Afinal, distinguir artefatos artificiais de formações naturais é um desafio até para nós, quando olhamos para certos enigmas da Terra. Estruturas como Yonaguni, no Japão, ou marcas misteriosas no solo africano já confundiram cientistas e curiosos por décadas. Em Marte, o dilema seria ainda maior. Cada descoberta estaria envolta em dúvida. Cada vestígio poderia ser interpretado de múltiplas formas. A linha entre ciência e imaginação se tornaria tênue. Nesse cenário, a nossa passagem por Marte poderia se transformar em mito, lenda ou especulação para gerações que jamais nos conheceram. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. O ciclo das civilizações pode ser universal. Nós nos orgulhamos de nossa tecnologia, de nossos foguetes, de nossos satélites e sondas, mas tudo isso é efêmero diante da escala do tempo cósmico. Assim como impérios da Terra se ergueram e caíram, também nós podemos desaparecer, mesmo deixando pegadas em outros mundos. Colonizar Marte pode ser um feito extraordinário, mas não é garantia de eternidade. O tempo pode reduzir nossos maiores feitos a ruínas incompreensíveis. E, no entanto, é justamente assim que procuramos por vida em outros planetas. Quando enviamos sondas a Marte, a Europa ou Encélado, buscamos sinais sutis, anomalias químicas, estruturas improváveis, indícios de que, em algum momento, algo vivo esteve lá. Procuramos os ecos de civilizações que talvez nunca conheceremos. Essa busca, paradoxalmente, é um reflexo do que pode acontecer conosco. Nós também podemos ser apenas ecos no futuro, assinaturas perdidas no tempo, aguardando para serem interpretadas ou mal interpretadas por outros olhos. Talvez um dia, Marte seja o grande enigma de outra civilização. Um planeta vermelho coberto de silêncio, mas com rastros de que, em algum momento, alguém esteve lá. Essa visão não fala apenas de Marte, mas de nós. Fala sobre a fragilidade de nossa presença, sobre o que deixamos para trás e sobre como desejamos ser lembrados. Ao imaginar ruínas futuras em Marte, estamos também refletindo sobre nossa própria condição na Terra.
Somos passageiros em um universo vasto, criadores de maravilhas que podem se tornar pó. E ainda assim, há algo inspirador nessa jornada. Mesmo que nossas marcas desapareçam, o simples ato de sonhar, explorar e tentar alcançar as estrelas já é, em si, uma vitória contra o silêncio cósmico. Agora quero ouvir você. Acredita que um dia nossos descendentes em Marte serão apenas um mistério para o futuro? Ou crê que encontraremos uma forma de deixar uma memória eterna? Se essa reflexão mexeu com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas ideias nos comentários. Isso ajuda a fortalecer nossa comunidade e nos motiva a trazer cada vez mais conteúdos que expandem a imaginação e o pensamento crítico. Afinal, a história que contamos sobre o futuro pode ser tão importante quanto a que descobrimos no passado.